Está começando o Torá com Fritas, o podcast kasher do conteúdo judaico. Eu sou o Moret Elhotz, hebraísta, historiador e estudante de rabinato. E eu sou a Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora. No episódio de hoje, a gente se propôs a falar sobre ciclo de vida judaico. Mas antes da gente entrar no nosso assunto propriamente dito, eu estava conversando com o Theo e a gente chegou à conclusão que eu precisava fazer ainda uma observação a respeito dos episódios anteriores, que a gente falou muito sobre quem são os judeus. E esses dias eu estava numa reunião de um clube de leitura e surgiu uma dúvida de como se referir a quem é não judeu. Existem muitas palavras, pelo menos umas 4, 5 que a gente consiga lembrar rapidamente aqui, para se referir a quem não é judeu. A primeira palavra que aparece, e aí a palavra que apareceu nessa discussão, era o debate de usar a palavra goi versus a palavra gentil. Então, o termo goi seria um termo de origem um pouco preconceituosa e pejorativa, e que o termo gentil seria um termo mais adequado a ser utilizado a quem é não judeu. Eu achei essa definição um pouco problemática, e como boa estudante de letras que sou, fui lá pegar a nossa bibliografia e hoje o trechinho que eu vou ler é do dicionário OAIS de língua portuguesa, dizendo que gentil é aquele que professa o paganismo, idólatra, ou aquele que não é civilizado, selvagem. Então, pagão também pode ser uma definição para goi, para não judeu, para gentil. Então, assim, usar a palavra gentil, pelo menos no entendimento que a gente teve aqui, com base no que a gente leu do OAIS e no que a gente vê de conversas, é muito mais pejorativo do que o termo goi. Goi, obviamente, que pode ter uma conotação pejorativa, mas não na palavra em si, não na palavra em estado de dicionário. Você pode colocar uma carga pejorativa, uma carga preconceituosa na palavra goi, a partir do momento que você insere essa palavra num contexto preconceituoso, numa frase preconceituosa. Mas a etimologia da palavra, a origem, a palavra goi em estado de dicionário não é pejorativa. Ela, inclusive, em hebraico, significa povo, correto, Theo? É uma das palavras para povo. Povo ou nação. Acho que a melhor tradução seria nação. Inclusive, no texto de Bereshit, no texto de Gênesis, quando Deus faz a promessa a Avraham, ele promete a Avraham que ele vai ser um goi kadosh, um goi gadol. E várias vezes na Torá aparece esse tipo de frase. No final da Torá aparece algo como quem é um goi como esse que foi tirado do Egito e tudo mais, e essa palavra goi está se referindo ao povo de Israel. Goi é uma palavra que originalmente significa nação, que mais tarde o texto bíblico mesmo passa a utilizar o termo goi ou nohri, que é estrangeiro, para se referir àqueles que não são judeus, mas não é de uma maneira pejorativa necessariamente. Eles são das outras nações. Existia a nação judaica, a nação israelita, e existiam as outras nações. É como você falar o brasileiro e o não brasileiro. O não brasileiro é todo o resto. Agora, você não está falando isso de uma forma pejorativa, você só está definindo quem é o brasileiro, e aqueles que não se enquadram na definição do que é um brasileiro é o não brasileiro, é o extra brasileiro, é o fora do Brasil, é o das outras nações. Esse é o termo goi originalmente na sua acepção. O que acontece é que no Yiddish a palavra goi ganhou uma conotação mais pejorativa, mas também pelo fato de que haviam perseguições acontecendo. Então, o goi era necessariamente aquela pessoa que estava te perseguindo. Você não vai lá tratar ele de uma forma toda educada. Então, a palavra começou a ganhar uma característica negativa, mas que ela já deixou também de existir, embora muita gente ainda ache que é um termo preconceituoso e assim por diante. A verdade é que pagão ou gentil, e aqui eu tenho que fazer o parênteses, gentil com O no final, gentio. Porque as pessoas acham que gentil parece bonito porque lembra de gentil, de gentileza, gentil com L, mas não é, gentil com O. Significa pagão, idólatra e assim por diante. E outra coisa, gentil não é uma palavra que significa não judeu. Gentil também é usado no mundo cristão para se referir aos não cristãos. Então não é uma palavra boa para traduzir goi. Ela é uma palavra para se referir a aquele que não professa a mesma religião que eu.
E nesse sentido eu acho que ela acaba sendo um pouco complicada, porque ela não só define pela religião, até aí não teria problema, mas ela define que a outra religião está errada, a partir do momento que ela chama a outra religião de pagã, a outra religião de não civilizada e assim por diante. Eu acho que mais problemático é chamar de selvagem, né? Selvagem ser um sinônimo, isso é uma coisa bastante... Eu daí entendo como muito preconceituosa, muito ruim de ser usada. E é uma tradução que é usada. Essa discussão que eu trouxe para o Theo veio por causa de um clube de literatura israelense do que eu faço parte, e tem uma tradução de um conto de um autor israelense chamado Etgar Keret, no qual ele escreve gentil. Possivelmente era um tradutor não judeu que fez essa tradução, e aí possivelmente optou por não usar a palavra goi, ou porque não conhece, ou por acreditar que goi talvez fosse um termo pejorativo. Mas um pouco depois que eu li esse livro do Etgar Keret, eu estava lendo um livro do Peretz, de contos do Peretz, editado super antigo, assim, uma edição que deve ser, sei lá, dos anos 60, mais ou menos. E nesse livro também, do Peretz, traduzem goi por gentil. Então, assim, se alguém for ler ou encontrar essa palavra gentil, ela pode ser entendida como um sinônimo de goi ou entendida como um sinônimo de não-judeu, no caso de literatura Yiddish, como é o Peretz, ou israelense, como é o Keret. Mas gentil, sim, é um termo não muito legal de ser usado, porque vai ter essa carga negativa, pejorativa, preconceituosa. Lembrando também que a palavra gentil é a palavra que se usa na Bíblia em geral para traduzir a Bíblia, para traduzir a palavra goi. E no contexto bíblico, na antiguidade, todo não-judeu é politeísta e todos eles adoram ídolos. Então a palavra gentil e a palavra goi, naquele contexto, significavam idólatra. Mas eu estava falando com a Ângela, por exemplo, antes da gente iniciar essa nossa gravação, que já no Talmud, os rabinos têm uma preocupação, sobretudo a partir ali do século 4, 5 e 6, os rabinos têm uma preocupação em definir, em diferenciar o não-judeu, os dois tipos de não-judeu que vivem perto deles, né? Eles estão num mundo majoritariamente muçulmano, eles estão na Babilônia, que é a região do Iraque, numa época em que o Islã está surgindo, no século 4 e 5 ainda não, nem no 6, o Islã começa a surgir no 7º século, que é quando o Talmud está sendo fechado, e eles começam a perceber que existe uma diferença entre o não-judeu, que é idólatra, que é politeísta, e o não-judeu, que é monoteísta, e que, portanto, não é idólatra. E os rabinos também vão ter uma dificuldade, eles não podem chamar todo mundo de goi, porque o termo ficou inexato. Então eles passam a utilizar goi e nohri, que significa estrangeiro, para se referir a cristãos e muçulmanos, que são os não-judeus que não são idólatras, e a palavra Akum, que é uma sigla que significa Ovdei Kohavim Mazalot, adoradores de estrelas e constelações, algo assim, usa esse termo para se referir àqueles não-judeus que sim são idólatras, porque ainda existe o politeísmo na época deles. Então existe uma diferença também aí, e os rabinos precisaram readequar todo esse termo. Então, realmente é um termo muito fluido que passou por modificações de contexto durante a história, e eu não acho que, de fato, hoje seja um termo pejorativo. Eu acho que não, é um termo de diferenciação, como eu disse antes, né? Do mesmo jeito que o brasileiro fala, o brasileiro faz isso e aquilo, o não brasileiro não faz isso, não faz aquilo, ou o contrário, o brasileiro não faz isso, não faz aquilo, e o não brasileiro faz aquilo e faz aquilo outro. Não brasileiro não é um termo pejorativo, mas você está se referindo ao Brasil, uma nação, e aos demais, que são os demais todas as outras nações. Assim também era o termo goi na sua essência, e assim voltou a ser no hebraico moderno, sobretudo. Então, acho que cabe essa observação. E para chegar num consenso, caso você queira falar, uma boa opção é falar não-judeu. Não-judeu. Os não-judeus não fazem dessa forma, os não-judeus acreditam diferente. Eu costumo usar, inclusive, com hífen. Não hífen judeus. É como se fosse um termo específico que se refere a pessoas que não são judias, que não professam a fé judaica, que não pertencem ao povo judeu. Mas, obviamente, sem nenhum preconceito. Isso posto, agora a gente segue, ouvintes.
para o nosso tema de hoje, que é o ciclo de vida judaico. Então, a gente pretende falar sobre ritos do nascimento, ritos de passagem de idade, casamento e luto também. Então, nasceu uma criança judia. O que se faz, Theo? O que acontece? O que se faz? O que se faz? Bom, no judaísmo existe a prática da circuncisão no 8º dia de vida, ou seja, uma semana depois. O 8º dia de vida é quando completa-se uma semana. Para os meninos, porque as meninas não têm o que circuncidar, embora existam aqueles povos ainda na África, existem tribos que fazem o que se chama de circuncisão feminina, mas a palavra não é correta, porque circuncisão só pode ser feito no órgão genital masculino. Não tem como fazer circuncisão feminina. O que eles fazem é uma outra coisa, que é uma excisão dentro do órgão genital feminino para evitar o prazer. É uma coisa completamente diferente do que é a circuncisão. Agora, é no momento da circuncisão, que em hebraico a gente chama de Brit Milá, que significa a circuncisão da aliança, é que se dá o nome para o menino judeu. Em paralelo, para a menina, é costume que os pais vão até a sinagoga e subam a Torá. Nas sinagogas ortodoxas, apenas o pai sobe a Torá e anuncia, então, durante a leitura da Torá, que nasceu para ele uma menina, e então o nome é revelado, se evoca uma bênção sobre a família e sobre a menina, e se declara o nome hebraico da criança. Esse é um ritual que é mais ou menos paralelo ao batismo na Igreja Católica, por exemplo, que ocorre muito criança, né, enquanto bebê, e é justamente no batismo que se recebe o nome cristão. É que nos países cristãos o nome cristão é o mesmo nome civil no registro, mas tecnicamente um católico pode ter um nome civil e ter um nome de batismo que é um nome completamente diferente, mas em geral isso não acontece. Agora, diferentemente do batismo, e aqui a gente faz o contraponto, no batismo, de acordo com a teologia cristã, a criança não nasce cristã. O pai pode ser cristão católico, a mãe pode ser cristã católica. A criança nasce, ela não é cristã católica. Ela passa a ser cristã católica a partir do momento do batismo. Já no judaísmo, o que define o judeu é o ventre judaico. Então, nasceu judeu. E se não fizerem circuncisão no menino, ele continua sendo judeu. Isso é uma coisa que as pessoas às vezes não sabem e acham que se não fizer circuncisão não é judeu. Não. O que acontece é, o mandamento sobre a circuncisão, ele recai sobre o pai. O que isso significa? Que, do ponto de vista da lei judaica, cabe ao pai levar o menino para circuncidar. Numa família onde a mãe é judia e o pai não é judeu, a criança nasce judia. Geralmente fazem circuncisão, mas na prática a mulher não tem nenhuma obrigatoriedade de marcar esse ritual, porque não recai sobre ela. E aí recairia sobre o menino quando ele fizesse 13 anos, quando ele se torna maior de idade na fé, mas que a gente vai falar disso daqui a pouco. E aí o menino teria que marcar e fazer essa circuncisão. Obviamente, quase não existem casos assim, embora eu tenha conhecido um caso assim. O menino acabou indo se circuncidar aos 18 anos, mas na prática é isso. Ou seja, a circuncisão, ela é um ato religioso, um sinal da aliança com Deus. A origem está em Gênesis, no livro de Bereshit, com Avraham, que se circuncida e depois circuncida seus filhos e assim por diante. Essa é a origem da circuncisão, mas ela não é o que torna o bebê judeu. O bebê nasce judeu. A menina nasce judia. A prova que a circuncisão não transforma ninguém em judeu é justamente essa, que a menina continua sendo judia sem nenhum rito desse tipo. Então, isso demonstra que ela já é judia desde sempre. E o que o Theo falou dos nomes hebraicos, é muito comum que judeus tenham dois nomes. Tem um nome mais civil ou mais de acordo com o país de nascimento, e daí tem um nome hebraico também que ou é menos usado ou às vezes pode nem estar no documento da pessoa, né? Ou tem casos que a pessoa tem um nome, sei lá, um menino chamado Davi, por exemplo, já tem o nome dele civil e judaico é o mesmo nome, né? Tem vários, assim, mas é comum a gente ver às vezes. E esse nome hebraico é o nome utilizado para
para fins religiosos. Então, quando se chama alguém a Torá, é esse nome. No contrato de casamento, que a gente também vai falar daqui a pouco, vai estar os nomes hebraicos do noivo e da noiva, não vai ter o nome civil deles. Também na lápide, quando alguém vai embora, o nome que vai estar gravado na lápide é o nome hebraico da pessoa e não o nome civil, ou não necessariamente. Existem aqueles que colocam o nome civil e também o nome hebraico na lápide, mas para fins religiosos e para fins ritualísticos religiosos, esse é o nome. Existem pessoas que quando imigram para Israel adotam o seu nome hebraico como seu nome israelense, porque às vezes tem nomes difíceis de se pronunciar. Eu tenho um amigo chamado Fernando, que é argentino e imigrou para Israel faz 3 anos. E ele está registrado aqui em Israel como Fernando. E é difícil. As pessoas não conseguem falar esse nome. Eles pronunciam Paranando, Perenando, Pernando, Fernando, enfim, de todo tipo de pronúncias, porque o nome não é um nome comum aqui. Então muita gente acaba adotando um nome hebraico quando chega aqui. Mas não existe nenhuma obrigatoriedade, quando se imigra para Israel, de adotar exatamente o nome hebraico que você recebeu quando nasceu. Se você quiser ter um nome completamente diferente daquele seu nome hebraico religioso, você também pode ter um nome completamente diferente registrado no Ministério do Interior em Israel. É um nome que a gente quase não usa, né? O meu eu usei pouquíssimas vezes. Exato. E existem nomes que são meio típicos, assim. É muito comum que se você conhecer um judeu que se chama Marcos, aposte, porque 90% de chance do nome hebraico dele ser Mordecai. Se ele é Maurício, 90% de chance dele ser Moshe. Se ele é Jaime, é 100% de chance que ele é Chaim em hebraico. E assim por diante, existem nomes assim. Se ele é Alberto, é com certeza Avraham. Mas também não é alguma coisa clara. E tem gente que tem um nome hebraico dentro do nome civil. O falecido rabino Henry Sobel, de abençoada memória, se chamava Henry Isaac Sobel. Então, o nome dele hebraico tinha o Yitzhak, porque é esse nome Isaac que aparece aí. O nome dele era Tzvi Yitzhak, o nome hebraico dele. Então, também é muito comum que o Henrique e o Henry sejam Tzvi. Não me perguntem por quê, eu não vejo nenhuma relação entre os dois nomes, mas é muito comum que Henriques e Henrys sejam Tzvi, né? Você pode adotar um nome. Eu imigrei para Israel e acrescentei meu nome hebraico. Então aqui eu sou Tel Yitzhak Hotz. Primeiro porque muitos israelenses não sabem como pronunciar Tel. Se é Tel ou se é Tio. Porque pode ser a pronúncia mais americanizada, né? Mais anglicizada do nome. E como Tio, se eu ouço esse nome, eu simplesmente não respondo porque não parece que sou eu. E Yitzhak, ao contrário, sim, eu ouço Yitzhak e para mim está falando comigo. Então, Tel, Yitzhak, qualquer um dos dois que quiser utilizar aqui em Israel, eu vou atender sem problema nenhum, mas tenho me apresentado para as pessoas como Yitzhak. Vou fazer compra na internet, faço compra com Yitzhak Hotz. Na caixa do correio está escrito Yitzhak Hotz. E assim por diante, para as pessoas localizarem. O meu nome hebraico é Vered, que é rosa. Mas eu, talvez se um dia for para Israel, não sei se colocaria, porque meu nome já não cabe nos formulários, né? Se acrescentar mais um, não vai ter formulário que dê conta. Oi, gente, tudo bem? Tô passando para avisar que nós acabamos de lançar a nossa campanha de financiamento recorrente para o podcast. Se você gosta do conteúdo do Torá com Fritas, considere nos apoiar financeiramente através do Catarse. Por enquanto, são 2 as recompensas que a gente está oferecendo. A primeira é a nossa newsletter, que vai cheia de informações complementares ao episódio que foi ao ar. A segunda é uma novidade bem bacana. Uma vez por mês, o Theo e eu faremos uma live com os apoiadores do podcast para bater um papo direto com vocês. O apoio é super importante para a gente manter o podcast no ar. Para saber mais, é só acessar catarse.me/Torá com Fritas. Mas, mudando então, né, a gente falou aqui de quando o menino nasce, a menina nasce, aí depois chega na adolescência, começa a ouvir K-pop e vai fazer bar ou bat mitzvah. Exato. Né? As meninas com 12 vão fazer o bat e os meninos com 13 vão fazer o bar mitzvah. O que a gente acabou não falando foi que, do mesmo jeito que o ritual masculino chama Brit Milá, o ritual feminino do nome chama-se
Simchat Bat, que é a alegria por uma filha. Também existe o termo Zeved Bat, que também é regozijo por uma filha, e no mundo sefaradi hispano-português, que falava ladino, era conhecido como cerimônia de fadas, porque fadas no ladino é igual fado em Portugal, ou seja, destino. Então, como se evoca uma bênção sobre a menina e sobre que ela cresça com saúde, graça e tal, e chegue até a rupá e case e tudo mais, então é como se nessas bênçãos ela recebesse o seu destino, é a cerimônia de fadas. Ah, é lindo o nome, eu não sabia disso, adorei. E no caso, na adolescência, quando o judeu atinge a maioridade religiosa, o que significa a maioridade religiosa? Significa que ele está sujeito aos mandamentos religiosos. A relação dele com a religião já não passa mais pelos pais. Aquilo que ele não era necessariamente obrigado a fazer, ele passa a ser obrigado a fazer, se ele é uma pessoa religiosa e assim por diante. Ou seja, entrou dentro do escopo dele fazer certas coisas, certas práticas judaicas, porque ele entrou nessa maioridade. Para fazer um paralelo com o mundo cristão, no caso o cristão católico novamente, é como se fosse a primeira comunhão. Antes da primeira comunhão, a criança não pode tomar comunhão e não faz um monte de outras coisas. A partir da primeira comunhão, além de tomar comunhão, ela pode receber outros sacramentos, crisma, enfim, outros sacramentos da igreja. No caso do judaísmo, o menino e a menina passam a ter certas responsabilidades religiosas, né, perante o judaísmo. E a diferença entre os dois ritos está principalmente no nome. Bar mitzvah para meninos, porque bar significa filho em aramaico, também significa idade. Então bar mitzvah significa a idade do mandamento, idade de cumprir as mitzvot, os mandamentos judaicos. E bat mitzvah é a filha do mandamento, ou a idade feminina do mandamento, ela atingiu o bat mitzvah, ela chegou ao bat mitzvah, ela chegou à idade do mandamento. Essa é a principal diferença. Agora, quando a gente fala de correntes judaicas diferentes, então existem formas de celebrar que são bem diversas. No mundo ortodoxo, a cerimônia do menino costuma incluir a prática de certas mitzvot. Ele veste o talit pela primeira vez, que é aquele chale de orações que muitas vezes a gente vê em imagens de Jerusalém, as pessoas no Muro das Lamentações com um chale. Aquele chale ele veste pela primeira vez. Ele coloca tefilim pela primeira vez, que são duas caixinhas quadradas pretas de couro, uma no braço e uma na cabeça. A gente também vê algumas pessoas com esse paramento, né? Esses tefilim na cabeça quando a gente vê essas imagens no Muro das Lamentações, muito comum. E sobe a Torá pela primeira vez. Em algumas comunidades o menino costuma ser o Hazan, ou seja, o líder da reza naquele dia, e ele conduz toda a cerimônia como... Ele estuda para isso, como se mostrando que agora eu posso fazer isso, então eu faço isso pela primeira vez em público. Enquanto na cerimônia das meninas, como elas não são obrigadas a certas mitzvot, como talit e tefilim, nas sinagogas ortodoxas não é comum, algumas correntes ortodoxas aqui em Israel e nos Estados Unidos, onde as mulheres sim sobem a Torá, em condições específicas, mas em geral não. Na ortodoxia a mulher não sobe a Torá, então a menina também não sobe a Torá. Então o que faz? Geralmente é uma cerimônia que celebra o feminino e que tem muitas apresentações de música, poesia e tudo mais, que as meninas preparam e são chamadas a pensar sobre a vida adulta, então essas reflexões acabam aparecendo nesses rituais também. Mas em sinagogas liberais é comum que a menina coloque talit, coloca tefilim e suba a Torá também, assim como os meninos, e a cerimônia seja exatamente igual a um bar mitzvah. Uhum. É um rito de passagem, né? É um rito de maturidade, então tem um preparo também, né? Não é você acorda, faz 13 anos, naquele sábado você vai na sinagoga e faz seu bar mitzvah. É como, sei lá, se fosse uma festa de 15 anos, assim, né? Que você vai, um dia você acorda, daí você vai no cabeleireiro, você veste e à noite você vai na festa de debutante. Não, você tem um preparo de, acho que 1 ou 2 anos de estudo, né, Theo? Diverge de comunidade para comunidade, mas é isso, tem um estudo antes. Assim como também
também é comum, antes da primeira comunhão, ter todo o estudo de catequese e tudo mais. Então, se estuda sobre história judaica, se estuda sobre tradição judaica, sobre costumes, um pouco de língua hebraica, costumes judaicos, práticas judaicas, valores judaicos e assim por diante, porque você está encaminhando esse menino, essa menina, da infância para a juventude dela, né? Para a adolescência e juventude. Então ela está abraçando mais responsabilidades, deixando um pouco a infância para trás e abraçando cada vez mais a vida adulta. E eu acho que eu fiz questão de falar disso, de ser um rito de passagem importante e tal, porque muita gente de fora da comunidade, enfim, às vezes acaba associando o bar mitzvah a uma festa grande, né? Porque, em geral, os pais fazem uma super festa, assim, grande, chama a família inteira, faz um lugar bonito e tudo mais, e aí eu penso nisso um pouco, assim, que fica às vezes uma ideia só de que é uma grande festa, mas que não, existe um preparo religioso, um período de estudos antes, né, anterior a isso. Mas lembrando, eu tive um amigo que trabalhou comigo por um tempo e ele trabalhava fazendo catering, não é festa, né, buffet de festa. E eu lembro dele falar de fazer bar mitzvahs de $6 milhões, assim. Até hoje, ele me falou isso faz uns 10 anos, até hoje eu tenho eu não superei a surpresa da cifra dessa festa. Não, realmente existem pessoas que têm muitas condições e acabam fazendo festas assim maiores que grandes festas de casamento. Mas, embora seja muito comum fazer festa grande, não é tão comum assim valores tão cifras absurdos. Tão altas, né? Embora tenha aqueles que gastem o que se gasta num casamento. Tipo, seus R$50 mil aí vai fácil numa festa dessa. Mas lembrando, isso não é o bar mitzvah. Não, como a Ângela colocou, o bar mitzvah é o rito religioso. O bar mitzvah não é a festa propriamente dita. E eu até diria, Ângela, que não é só fora da comunidade que as pessoas associam a festa. Dentro da comunidade também é muito comum que os pais às vezes procurem o rabino porque tá chegando o bar mitzvah do menino, a idade de bar mitzvah, e não tem a mínima ideia do que é uma cerimônia, do que é a cerimônia. Geralmente, mas os pais não fizeram? Fizeram, mas faz quanto tempo? Faz 30 anos, as pessoas não se lembram, né? 30, às vezes 40 anos, e não se lembram como é que foi. E procuram fazer sempre essa festança, e como todos os colegas na escola estão na mesma idade, se ele estuda numa escola judaica, todo mundo está fazendo bar mitzvah, então também acaba virando meio que uma espécie de... É o lado feio, né? Começa a existir uma espécie de competição de quem faz a melhor festa e assim por diante, quando no fundo não é nada disso o importante, né? O importante é todos os valores que são aprendidos e que a gente espera que sejam colocados em prática quando esse judeu atinja a maioridade e seja parte importante da sociedade, trazendo benefícios para a sociedade onde ele está inserido, e seja uma boa pessoa. A gente acredita que os valores judaicos transmitem coisas boas e esperemos que essas pessoas sejam boas pessoas quando cresçam. Muito bem. E então, passado o bar mitzvah, o adolescente já está gostando menos de K-pop, chega-se então na idade adulta. O rito que muitas vezes acontece é o do casamento, que são festas super bonitas também, né? A gente tinha falado no primeiro episódio, se eu não me engano, a gente falou um pouquinho sobre o que é um shidduch. Um shidduch, ele é um arranjo, que não necessariamente é um arranjo matrimonial, mas ele é assim, eu tenho uma pessoa aqui que é legal e eu vou te apresentar, acho que pode dar match, pode combinar. Isso vai depender, às vezes, um pouco da comunidade. Isso acontece muito nas comunidades mais ortodoxas, que são um pouco mais fechadas, e aí muitas vezes é a mulher do rabino que faz esses arranjos e pensa em quem apresenta para quem e como vai fazer, né? E naquela série que a gente recomendou, a Shtizel, tem, né, o Akiva, que é um dos personagens principais, ele vai a vários shidduchim para conhecer, e sempre, me parece uma coisa muito um pouco constrangedora, assim, porque você tá sentado ali, né, na frente de uma pessoa que você não conhece, com quem você não tem intimidade nenhuma, e aí você tá discutindo criação de filho,
e como vai cuidar da casa, né? Porque os arranjos são rápidos para os casamentos serem rápidos. E tem, assim, fora daí da ortodoxia, o shidduch, ele é feito de uma maneira um pouco mais... menos incisiva, né? De uma maneira mais... eu tenho um amigo para te apresentar, ou... o neto da fulana tá solteiro, e não sei o quê. E ficou aí o gancho também do primeiro episódio de uma história minha muito engraçada, que é um shidduch que eu tenho para acontecer. Para isso, voltemos 10 anos, janeiro de 2011, Saigon, Vietnã. Eu estava de férias, lendo um livrinho, tranquilamente. Lendo um livrinho num café em Saigon, tomando um cafezinho vietnamita, delícia. Estava lendo, acho que era o Conde de Monte Cristo. Na mesa do lado tem um casal de não vietnamitas, e por algum motivo a gente começou a conversar, puxou uma conversa, e aí aquela coisa, por onde você já viajou aqui pela Ásia, já foi para tal lugar, você já fez isso, fez aquilo, gostou? Eles tinham idade ali mais ou menos o que seria a idade dos meus pais, né? E aí eles perguntaram de onde eu era, eu falei que eu sou brasileira, perguntei de onde eles eram e eles falaram que eles eram da África do Sul, mas moravam em Melbourne, na Austrália. Conversa vai, conversa vem. Perguntaram o que eu fazia em São Paulo na época. Eu fazia mestrado, né? Estava fazendo meu mestrado, comentei com eles, mestrado, né? Qual é a sua área? Eu falei, eu sou orientalista, estudo literatura indiana, e aí eles já acharam legal e não sei o quê. E aí, de repente, o marido vira para mim, né? E fala assim, não, porque você também né? E eu assim, sou o quê? Ele me tira de dentro da camiseta uma corrente com uma estrela de Davi, do tamanho do pires, assim, imensa. Você também é judia, né? Eu falei, né? E eu achei muito engraçado, porque eu falei, gente, mas que radar é esse? Eu não tava com nada que me identificasse como judia. Eu não tava usando corrente com estrela de Davi, não tinha qualquer símbolo que me identificasse, só minha cara. Aí ele, porque você também é judia, né? Eu falei, sim. Aí ele, não, a gente logo percebeu e não sei o quê. E viu, a gente tem um filho da sua idade. Ele é muito inteligente. Tá fazendo o PhD dele em filosofia. Nosso filho é muito inteligente também gosta de estudar. E eu sei. Tá bom, obrigada. Eu sei que a gente conversa mais um pouco. Na hora que ele está, não sei se eu fui embora antes ou eles, já faz 10 anos, se você não lembra. Ele me saca um cartão de visita da carteira, me entrega e fala assim, if you're ever in Melbourne, give us a call. Assim, se um dia você for a Melbourne, por favor, nos procure. Então eu tenho aí um shidduch que tem 10 anos que tá pra acontecer. Capaz que o menino já tem até filho, né? É possível também. Mas enfim, se um dia eu for a Melbourne, tenho aí esse shidduch pra acontecer. Vou manter vocês informados. Essa é uma das minhas boas histórias de viagem. Quando as pessoas falam de casamento arranjado e tudo mais, é verdade que no judaísmo tem casamento arranjado? Bom, enfim, é muito comum dentro da ortodoxia que o arranjo seja feito entre as famílias, através de algum mediador, que é chamado de shadchan, que é a pessoa que faz shidduch, mas, de certa forma, eu acho que o casamento arranjado, e toda vez que eu falo isso, tem gente que vai discordar, o casamento arranjado, ele existe, de alguma forma ou de outra, fora do judaísmo e dentro do judaísmo. Quantos casais você conhece que estão casados e quando você pergunta quando se conheceram, foi uma amiga nossa em comum que me apresentou pra ele. Isso é um shidduch, isso é um casamento arranjado. Você pode achar que não é arranjado, porque... Não, mas o casamento, a essência do casamento arranjado é justamente essa. Uma pessoa, em comum aos dois, acha que os dois têm coisa em comum, apresenta os dois. Ninguém tá obrigado a casar. Essa é a questão. As pessoas acham que casamento arranjado significa que eu tô obrigado a casar com a primeira coisa que aparece na minha frente. Não! O shidduch é promover esse encontro, as pessoas se conversam e veem se tem alguma coisa em comum. É comum dentro da ortodoxia se conversar sobre como vai criar os filhos, que tipo de escola que vai. É comum sim. Mas se de repente os dois... né? Como se diz em bom português, se o santo não bate um com o outro, pronto,
minuto, não precisa também não. E fica tudo muito bem. Fala que não e vai para outro shidduch. Casamento arranjado não quer dizer casamento obrigado. Eu acho que essa é a diferença, né? Pensar, foi um casamento arranjado. Aí parece que, tipo, acordaram um dia de manhã o homem e a mulher, os pais vestiram, levaram para debaixo da roupa, vai casar sim. Exato, mas não é isso. Isso não acontece, né? Não existe isso. O que existe é sim... Ou se existe, não deveria, né? Se existe, não deveria. Mas é muito comum. Não é diferente de quando surgiu a internet. A gente aqui denuncia a nossa idade, porque tem ouvintes que acham que a internet existe desde sempre. Então, quando surgiu a internet, surgiram também sites de... Tudo era mato. Tudo era mato. A gente capinou tudo aqui. Onde fica o Spotify era um lago super bonito. Depois assorearam. E existiam esses sites de relacionamento que hoje foram substituídos por outros aplicativos, que a ideia é procurar alguém que você gostou visualmente, que você gostou do que a pessoa gosta, e o aplicativo fala, olha, deu match. Por quê? Porque a pessoa também se interessou em você. E aí você vai lá ver se rola alguma coisa ou se não rola alguma coisa. Mas a ideia é sempre a mesma coisa. Quando você procura e quando ninguém, não tem um amigo em comum que apresentou nem nada, o casamento também é arranjado. Dizem os sabinos no Talmud que todo casamento é arranjado nos céus. Todo casamento tem uma mão divina por trás, que fez vocês se aproximarem, fez vocês se conhecerem, fez você conhecer uma pessoa que era aquela pessoa que você disse, com ela eu quero passar o resto da minha vida. Isso é um shidduch dos céus. Agora, a gente também usou aqui uma palavra chamada chupá. Todo casamento judaico acontece embaixo de uma chupá. É muito comum, inclusive, que o termo chupá seja utilizado como substituto da palavra casamento. Chupá é uma espécie de um pálio. Eu não tenho outra palavra para usar. É como se fosse uma cobertura de um pano suspendida por 4 hastes ou 4 mastros, e o casamento deve acontecer ali embaixo e simboliza o futuro lar que os noivos vão construir. Algumas pessoas usam talit, outras pessoas usam outros tipos de tecido para construir essa chupá. A chupá pode ser segurada, os 4 mastros serem seguradas por pessoas, ou ela pode ser realmente fixada no chão. O que importa é que ela tenha esse teto, mas não tenha paredes. Sejam 4 hastes com o tecido por cima, simbolizando o teto deles, simbolizando a casa deles. Outra palavra comum no casamento é ketubá. Ketubá é o documento de casamento. É uma espécie de certidão, mas que o teor dela, o texto dela, não é de certidão, é de contrato, né? Um contrato de casamento. Tem pessoas que ouvem também a palavra contrato e acham, ai, credo, que coisa horrível. Não, mas é assim que é o termo. Por quê? Porque é baseado na lei judaica. Se é lei, tem contrato, tem jurisprudência, é um sistema legal todo. Inclusive, no meio jurídico em português se fala de contrato nupcial ou de sociedade nupcial. Esse sociedade matrimonial. Esses termos também são termos jurídicos para classificar o casamento, porque existem termos jurídicos para se classificar o casamento. Mas o contrato contém ali quais são as obrigações do marido com a esposa, ou os direitos do marido em relação à esposa, e as obrigações da esposa em relação ao marido, e os direitos da esposa em relação ao marido, e assim por diante. Existe um teor tradicional já de milênios de que o marido se compromete a deixar uma soma para a mulher caso ele venha a faltar, ou seja, se ele falecer antes do tempo, que ela possa ter como sustentar a si mesma e aos filhos, e assim por diante. Tem vários artigos dentro desse contrato de casamento que é assinado por testemunhas e é lido na frente dos convidados do casamento. Sobre a ketubá, eu queria falar 2 coisas. Eu acho muito interessante que isso exista e seja tão antigo, porque como mulher e como feminista, eu vejo e eu entendo o surgimento da ketubá, e aí
vamos contemporizar e contextualizar que a primeira Ketubá foi escrita em aramaico e ela data do 2º século do judaísmo, não é do 2º século que falam-se depois de Cristo, é o 2º século do judaísmo. Então, voltemos à fita, leitores jovens não vão saber o que é fita, mas voltemos à fita, leitores não, né, ouvintes, do 2º século do judaísmo, é uma coisa antiquíssima e o que acontece de acordo com a lei bíblica, ou seja, de acordo com a lei da Torá, o divórcio é permitido. No judaísmo, o divórcio é permitido. E o marido pode se divorciar da mulher sem que ele precise dar qualquer razão. Ele pode simplesmente optar por se divorciar. E os rabinos, então, preocupados com a facilidade desse divórcio, decidiram proporcionar proteção social e financeira dessas mulheres que pudessem ser divorciadas dos seus maridos. E numa época em que mulheres não tinham como prover pelo próprio sustento. Então, pensar que no 2º século do judaísmo já havia esse tipo de preocupação, eu acho uma coisa muito legal, muito interessante saber que isso existia. Então, tem isso. E aí, a Ketubá mais antiga, já encontrada, ela foi encontrada junto com os pergaminhos do Mar Morto. Ela é muito, muito antiga, né? E aí falam que, diz aqui, que ela considerava isso tão importante na vida dela, que ela levou junto com ela, né, a Ketubá, esse contrato de casamento, como uma das coisas mais preciosas que ela tinha quando ela fugiu das perseguições. E aí isso me lembra uma coisa muito bonita, que foi quando eu visitei o Yad Vashem, que é o Museu do Holocausto em Israel, em Jerusalém. Ele funciona em ordem cronológica, assim, né? E aí tem uma hora que a gente chega no que já é o Holocausto e a condução dos judeus para os campos de concentração, e tem uma vitrine ali que eles mostram as coisas que as pessoas estavam com elas, né, que estavam nelas no momento em que elas chegam nos campos de concentração, e que então você tem que imaginar que essas pessoas estavam levando o que são as coisas mais preciosas para elas, né? Você está sendo destituído da sua casa, você está sendo destituído dos seus bens, da sua vida e, em último caso, você está sendo destituído da sua humanidade nesse momento. E foram encontradas dobradinhas, assim, nos bolsos das pessoas, nas roupas, muitas ketubot. Tem uma vitrine cheia de ketubot, assim, que é o plural de ketubá, né? Que era uma coisa, assim, que as pessoas levavam, e eu entendo isso como uma maneira delas não se sentirem tão destituídas da humanidade delas. Elas estavam levando aquilo que constituía o início de uma família junto com elas, né? E, enfim, que eu acho que é uma coisa muito emocionante você ter isso nesse museu, essa mostra, né, de que as pessoas estavam se agarrando ali no último fio de humanidade delas. E da importância que a Ketubá tem, seja pelo status diante da lei judaica, e a importância que ela tem pessoalmente para as pessoas e pessoalmente para as famílias. Hoje, quando você, por exemplo, se você mudou de estado, mudou de país, e aí você vai para uma comunidade que você não conhece e tudo mais. Como é que você prova que você é judeu? Basicamente, a prova é apresentar a Ketubá da sua mãe. Porque se sua mãe tem uma Ketubá, ou cópia dela, né? Se sua mãe tem uma Ketubá, é porque ela casou, segundo o judaísmo, logo ela é judia, então você é judeu. Porque você é filho de uma mãe judia. Na realidade, o único documento físico que existe que comprova a judeidade de alguém é a Ketubá. Ela é o documento mais importante do judaísmo. Não à toa, a palavra Ketubá significa documento. Ela é o documento. Não é qualquer documento, ela é o documento. Hoje em dia, muitas sinagogas fazem documentos para tudo, né? Fez Brit Milá, vamos botar aqui um diplominha, né? Uma espécie de diploma. Né? Um documento aqui que fala que dia tal ele passou pelo Brit Milá e recebeu o nome tal. Ah, a menina recebeu o nome. Ah, foi no Shabat tal, na Parashá tal, ela recebeu o nome tal. Tudo isso não prova judeidade, mas tendo um monte de documentos, prova que você viveu uma vida judaica. Então isso também serve como uma espécie de prova ou de evidência. Então Bar Mitzvah e Bat Mitzvah têm também certificados que as diferentes comunidades preparam. A Ketubá é o documento em si. Se o casamento se desfaz, ocorre o get,
que é o divórcio judaico. Get é o nome do divórcio, mas também é o nome do documento que é expedido, que na prática cancela o contrato nupcial. Ou seja, em termos jurídicos, é o distrato daquele contrato. Então, o contrato foi terminado, então tem um termo de distrato. Então, o get é isso. Agora, só retificando algo que a Ângela falou, que o get, o divórcio pode acontecer a revelia da mulher sem que o homem precise dar qualquer razão. Esse era o estado do famoso divórcio bíblico. Não só os rabinos se preocuparam em prover um contrato anterior para as mulheres, como também eles se preocuparam em criar leis e regras para o divórcio. Então não é assim que o cara chegou em casa, a comida estava fria, ele fala, eu vou me divorciar. Não é assim. Não existe, isso não é um padrão. Ele precisa sim apresentar razões para o divórcio. E no mundo não ortodoxo, no mundo liberal, é muito comum que os dois apresentem suas razões perante o rabino. De toda forma, seja em qual corrente for religiosa, o rabino vai tentar ver se existe ali uma chance de manter o casamento. Se de repente não é uma situação que eles estão passando que é temporária ou que ela é fruto de um desentendimento, mas que pode-se chegar a um acordo e tudo mais. Se o rabino nota que não tem mais jeito mesmo, então tudo bem, ele encaminha. E existem casos, sobretudo depois da existência do casamento civil e do divórcio civil, que o casal chega para o rabino, mas ele já tem até a certidão de divórcio civil. Eles já se separaram civilmente. Então o rabino não tem muito o que fazer. Ele não vai ficar muito tentando fazer os dois ficarem juntos. É mais pro forma essa coisa, e ele dá o encaminhamento do divórcio religioso. Se um casal judeu se divorcia só no civil, mas não se divorcia no religioso, do ponto de vista religioso, nenhum outro rabino pode casar nenhuma dessas pessoas. Pense, é um paralelo com o civil. Você não pode casar de novo só porque você chegou lá no cartório e falou, mas eu me separei. Não, o juiz vai querer ver, os funcionários do cartório querem ver a sua certidão de divórcio. Você tem que provar que você não está mais casado para poder se casar de novo. A mesma coisa dentro do judaísmo, e seria a mesma coisa dentro do cristianismo católico se houvesse divórcio no cristianismo católico, coisa que não existe. Em alguns cristianismos protestantes, sim, existe o divórcio, então também tem que existir aí alguma comprovação, porque senão a pessoa se casa com 2, 3, 4 pessoas, é complicado também. Então, dentro do judaísmo existe essa necessidade do get, caso ocorra um divórcio. E a curiosidade é que se um casal de judeus se casou só no civil, nunca fizeram uma celebração religiosa na Rupá, logo eles não têm ketubá. Esse casal viveu junto muitos anos, a comunidade conhece essas pessoas, eles tiveram filhos, por exemplo, juntos. Qual o status dos filhos? Os filhos são judeus, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Se eles se separarem no civil, é necessário fazer o get do mesmo jeito, mesmo que eles não tenham tido ketubá. Essa é uma forma do judaísmo reconhecer a união estável. Isso também é interessante. Faz 2000 anos que essas leis foram estabelecidas e o judaísmo já reconhecia uma espécie de união estável. É que enquanto o mundo está em 2021, a gente está em 5.781. Exatamente, está muito à frente do tempo. Muito à frente. No ano passado eu dei muita risada que o povo falava, não, eu quero sair de 2020. Eu falava, não, já estamos em 5.781, gente. Já saiu faz tempo. Mas, e aí tem algumas outras curiosidades do casamento judaico, né, que a questão da aliança, que eu acho bem bonita, assim, que originalmente a aliança era colocada pelo marido no dedo da mulher e no dedo indicador, porque acreditava-se que tinha uma veia, não era isso? Que a veia do indicador levava até o coração. Eu li isso em algum lugar. Essa é a crença mais mística e tudo mais. Meu ladinho romântico acha bonita. O legal da aliança também, hoje no mundo liberal é muito comum que haja troca de alianças, embora do ponto de vista legal, a aliança que efetiva o casamento é a que o marido dá para a mulher, a que a mulher dá para o marido não tem o valor legal, ela tem um valor simbólico. Essas alianças, elas devem ser completamente lisas, não ter gravações, não ter nenhuma reentrância.
não ter pedras, não ter nada engravado ou gravado nelas, justamente porque elas simbolizam que você quer que essa união seja perfeita, que essa união seja sem defeitos no mundo ideal das coisas, no ideário. É isso que você espera. As duas alianças devem ser iguais, no sentido do formato e tudo mais. É claro que uma vai ser maior que outra, em geral mas em formato elas devem ser a mesma, elas não devem parecer diferentes uma da outra, porque o casamento então é de um para o outro. Isso eu estou falando do mundo liberal. No mundo ortodoxo é muito comum que só a mulher receba o anel, como a gente disse. E a quebra do copo, né? Que acho que é uma coisa que é muito, assim, associa, né? Lembram muito, é uma das coisas mais associadas ao casamento judaico, que é a hora da quebra do copo no casamento. Eu acho que ele é o símbolo mais famoso mesmo do casamento judaico. A quebra do copo tem alguns significados diferentes. O mais tradicional deles diz que, mesmo no momento mais alegre da nossa vida, a gente deve se lembrar do momento triste que foi a destruição do templo, que significou a destruição da nação judaica, que significou 2000 anos de dispersão e perseguições e assim por diante. Então você quebra o copo como simbolismo da queda do templo. Né? Esse copo é quebrado com o pé, né? Ele é embrulhado, o noivo então pisa, e quando pisa todo mundo grita Mazal Tov, que seja em hora boa, que seja bom esse momento do casamento, enfim, só boas lembranças. Outros significados do copo é o copo quebrado, você não consegue remontá-lo e colocá-lo no lugar de novo, e mesmo se você conseguir, ele vai ficar com aquelas marcas. E o simbolismo é que uma relação humana também, se ela quebra, dificilmente você vai conseguir remontá-la. Então, a ideia é que a relação não se quebre como esse copo se quebrou, que essa relação seja muito mais forte do que um simples copo. Esse é outro significado. E tem outro significado mais supersticioso, místico, que diz que justamente você desvia para o copo qualquer coisa ruim que pudesse acontecer com os noivos naquele momento. Então, na hora que você quebra, você meio que está mandando essas energias ruins embora, porque elas se desviaram todas pro copo, aconteceu algo ruim com o copo. Por isso todo mundo grita Mazal Tov, ou seja, uau, que bom, né? Parabéns, não vai acontecer nada de errado com vocês. Esse é o significado, os significados possíveis para interpretar a quebra do copo, que não é nada, é ritual, obviamente, mas não é nada que seja obrigatório do ponto de vista legal judaica. Né? Do ponto de vista legal judaico, não é necessário, mas é um costume tão difundido que todo mundo faz. Você descobre, às vezes, em restaurantes, quando tem algum judeu presente, se alguém derruba um copo. Porque é muito comum que o judeu vai gritar Mazal Tov! É muito comum. Já aconteceu comigo em São Paulo, tá com uns amigos e de repente em 3 mesas gritaram Mazal Tov quando ouviram um copo se quebrando e aí todo mundo se olha um pro outro e ri. Ninguém se conhece, mas pronto, agora a gente já sabe. Não se conhece, mas se reconhece, né? Exatamente. Ah, você também é. Você também é. Lembrei agora daquele episódio de Saigon. Não tinha quebrado nenhum copo para eles me reconhecerem. Pois é. Foi ali no radar foi, mesmo. Hein? Foi no radar. Gente, a gente percebeu que está com bastante tempo de gravação já. A ideia era falar de todo o ciclo de vida judaico, mas a gente se alongou bastante. Vamos deixar para falar sobre morte e luto no próximo episódio do Torá com Fritas. Então, com isso, a gente queria passar para as nossas indicações de filmes e séries que vão estar na nossa newsletter. O primeiro filme que eu quero indicar é um filme inglês muito bonitinho que se chama A Bola da Vez. Em inglês ele se chama 66 e em português ele se chama A Bola da Vez. Ele tem disponível aqui no Brasil na Apple Store para alugar, na Apple TV. E aí ele conta a história de um menino inglês
que vai celebrar o bar mitzvah dele em 66, que é o ano em que a Inglaterra cedia a Copa do Mundo. E a Inglaterra era o grande azarão naquela Copa, ninguém acreditava que fossem, né? Assim, achavam que ia ser eliminado já nas primeiras rodadas, mas eles vão avançando fase a fase, até que eles chegam na final. E a final da Copa do Mundo, da qual a Inglaterra está, vai ser no sábado, que é o bar mitzvah do menino. E é muito bonitinho, assim, é um filme engraçado, levinho, muito, muito bonitinho. Eu vou colocar esse na minha lista, porque eu não conheço esse filme. É uma graça, Theo. Quem faz a mãe dele é a Helena Bonham Carter. É muito legal. É muito bonitinho. O segundo filme que eu quero indicar é um filme israelense de 2012, que se chama Preenchendo o Vazio. Em inglês ele se chama Fill the Void. E eu acho que tem também no Apple TV. Esse já é um filme um pouco mais pesado. Ele conta a história de Shira, uma menina de 18 anos, ortodoxa, moradora de Israel, que está começando a pensar em casamento, estão começando a organizar os shidduchim para ela, quando a irmã mais velha dela morre e deixa um marido e uma filhinha bebê. E então a Shira tem ali conflitos familiares durante os quais ela vai decidir se ela pode e se ela deve se casar com o cunhado viúvo. Um filme um pouco mais... tem essa temática de casamento, né? E aí um pouco mais pesado. E a terceira recomendação que eu queria deixar é um capítulo daquela série Orange is the New Black. A série toda é muito boa, mas enfim, este capítulo a gente fica sabendo que a Nikki Nichols, que é uma das personagens que eu mais gosto, eu acho ela muito engraçada, a gente descobre que ela é judia. É na 6ª temporada, é o 4º capítulo da 6ª temporada, que é quando a gente vai descobrir que ela é judia, quando o flashback desse capítulo é o Bat Mitzvah dela. E aí você vê ela subindo a Torá, então, né, já sabemos que é uma sinagoga mais liberal. E ela tá subindo para fazer a leitura da Torá, é bastante divertida a cena. A Nikki tem um humor ácido que eu gosto bastante. E tem um episódio do Sex and the City, que agora eu não vou lembrar de qual temporada do Sex and the City que era, que a Samantha, que é Relações Públicas, ela tá organizando o Bat Mitzvah da filha de um milionário de Nova York, e vai ser, assim, o Bat Mitzvah da menina... é a festa do ano. Eu sei que ela contrata o NSYNC para os ouvintes que nasceram depois dos anos 90. Pra gente que foi adolescente nos anos 90, o NSYNC é o que o BTS é para vocês hoje. E contrato o NSYNC para ir cantar no Bat Mitzvah da menina. Nossa, tipo, a festa do ano, assim. Eu não vou lembrar agora, depois na newsletter eu envio aí qual foi o capítulo do Sex and the City, de qual temporada, mas vale a pena. E no Sex and the City tem também a cena, a Charlotte, na última temporada, isso é na 6ª temporada, ela se casa com um judeu, e aí tem a Rupá e a quebra do copo, dá para vocês assistirem. Muito bem. Já que falamos um pouco de futebol, eu recomendo um livro do Tzvi Givelder, chama As 6 Pontas da Estrela, saiu pela editora Arx em 2003, em São Paulo. Essa é um livro muito interessante, que vai falando sobre a chegada dos judeus na época da Segunda Guerra, a chegada dos judeus no Rio de Janeiro. E vai casar também um dos acontecimentos que aparece no livro, é justamente a desapropriação de uma porção de residências para a construção do Maracanã, porque vai ter a Copa do Mundo de 1950. No Brasil, no Rio de Janeiro, está programada a grande final. Então isso junta com o primeiro filme que a gente tinha falado. A diferença é que em 66 a Inglaterra sediou e foi campeã, em 1950 isso não aconteceu. O Brasil sediou, mas não foi campeão. Mas o livro é encantador. O livro é realmente mostrando a vida dessas famílias que estão chegando de países diferentes, despedaçadas de certa forma pela guerra e se reconstruindo num país completamente diferente, num lugar completamente diferente que é o Rio de Janeiro, e o que elas precisam fazer meio que para sobreviver, né? O dia a dia dessas famílias. É bem interessante, é um livro muito bacana, a gente indica. Legal. Então, gente, com isso terminamos por aqui o episódio de hoje do Torá com Fritas. Lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente através do e-mail toracomfritas@gmail.com.
seguir a gente no Instagram, no @toracomfritas, no Twitter também, @toracomfritas. E para não perder nenhum episódio, assina o nosso feed. Eu sou a Angela Goldstein, junto com o Theo Rhodes, idealizadora e apresentadora do Torá com Fritas. O Alu é o nosso editor de som e intérprete da nossa música de abertura, a conhecida Havana Guila. Para entrar em contato com ele, é só procurar no Insta pelo @oaludesempre ou aluprodu. E a nossa identidade visual é feita pela Maia Batalha. Muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima. Até a próxima.